Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, certo? Já estamos no quarto bimestre, né? Sou o professor Gilberto, então vou falar agora nesse início desse quarto bimestre a vocês, alunos do terceiro A, do terceiro B, terceiro C. Espero que todos estejam bem, né? Estamos finalizando, certo? Foi um ano difícil, um ano complicado, mas vocês com certeza estão se superando, estão correndo atrás e não vamos deixar a peteca cair, certo? Então, nós vamos iniciar esse quarto bimestre com a associação de resistores. Nós temos, já foi falado, né, a associação de resistores através, né, nós tínhamos falado que a tensão é igual ao resistor vezes a corrente. E a associação de resistores é quando dentro de um circuito nós temos mais que uma resistência. Então nós vamos ter aqui uma resistência R1, outra resistência R2, outra resistência R3. É como se nós tivéssemos colocado 3 lâmpadas em série ligado. Então, como nós vamos falar não só em série, também como resistores em paralelo, ou quando tem uma associação de resistor em série e também dentro do mesmo circuito temos uma associação de resistores em paralelo, aí vamos ter uma associação de resistores mistos. A associação de resistores em série, esse que nós vamos falar agora, nós sabemos que a unidade de medida de cada um, que já tínhamos falado quando nós falamos em resistores, que é a corrente elétrica, né, que é dada em amperes, o resistor, que é dado pela letra ômega, né, essa ferradura, e a tensão, que é a diferença de potencial, que é dado por U, essa tensão. E tínhamos falado que a tensão, a diferença de potencial, é igual a resistência, né, o resistor vezes a corrente elétrica. Bom, voltando à associação de resistores, nós vamos calcular a resistência equivalente dessa associação de resistores em série. Então, qual é a resistência equivalente? É a soma dos resistores. Então, quanto mais resistores nós vamos tendo dentro de um circuito, nós vamos somando. Então, a resistência é R1 mais R2 mais R3, mais R4, até Rn, a quantidade de resistores. E nós temos o que? Nesse primeiro exemplo, nesse circuito, nós temos uma associação de resistores em série, né? Vocês veem que estão em série, R1, R2 e R3. Onde nós temos que R1 é 5 ômega, R2, 2 ohms, e R3, 8 ohms. Qual é a resistência equivalente desse circuito? Sendo que a corrente total ela é 3 amperes. Então eu quero, né, nesse exemplo eu coloquei o quê? Eu quero calcular, além da resistência equivalente, eu quero calcular qual é a tensão que passa nesse circuito. Qual é o U total que passa nesse circuito. Bom, aí eu vou saber o quê? Que a resistência equivalente vai ser R1, que é 5, mais R2, que é 2, mais R3, que é 8. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser 5 e 2, 7, mais 8, 15 ohms. Então, a resistência equivalente desse circuito é 15 ohms. E agora, qual é a tensão total? Nós vamos ter que a tensão U é a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Ou seja, nós vamos ter que esse U total que passa dentro desse circuito é a resistência equivalente, que é 15, vezes a corrente, que é 13. Ou seja, nós vamos ter uma tensão, ou uma diferença de potencial de 45 volts. Correto? Então,
Isso é a associação de resistores em paralelo. Na próxima aula, em série. Na próxima aula, nós vamos estar falando da associação de resistores em paralelo. Fiquem bem, até mais.